pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre um bichinho que é pequeno no tamanho, mas grande quando a gente se refere a prejuízos materiais. Para conversar sobre esse assunto, estou recebendo meu companheiro de podcast, Marcos Takiaki, gerente geral da Inset Max. Tudo bem, Marcos? Oi, Letícia, tudo bem e você? Tudo certo, Marcos. Bom, para falar sobre esse tema, temos uma convidada super especial, né? Muito especial. Hoje a gente vai falar com a Isabel Gil, que é bióloga e é responsável técnica pela Agrocontinental, que é nosso distribuidor lá no Sul. Tudo bom, Isabel? Como é que você está? Oi, Marcos. Oi, Letícia. Obrigada aí pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Como o Marcos mencionou, a gente é distribuidor no Rio Grande do Sul, somos parceiros de longa data aí da Inset Max. E a gente distribui produtos, equipamentos, temos uma linha própria de equipamentos e temos, embora não prestamos serviços diretamente de controle de pragas, a gente tem um diálogo contínuo aí com os nossos clientes e estamos sempre envolvidos em consultoria técnica, em treinamentos. Então, a gente o universo das pragas acaba fazendo parte da nossa rotina também. Então, vamos conversar sobre as traças. Legal, Isabel. Bom, então, para começar, me conta um pouquinho, né, qual que é a origem, né, desse animal, desse pequeno grande predador aí, e quais os tipos existentes, né, porque muitas pessoas acham que existe só um tipo, quando na verdade há mais tipos, enfim, fala um pouquinho pra gente. Exatamente, Letícia, é isso mesmo. Na verdade, a gente acaba atribuindo, chamando de traça, né, mais de um grupo biológico em função desse hábito, na verdade, né? A etimologia até da palavra traça é justamente partir em muitos pedacinhos, né? Então, esses bichinhos, eles podem ser classificados em dois grupos biológicos de maneira bem abrangente, que seria a ordem Zygentoma e a ordem Lepidoptera. Então, a gente tem a ordem Zygentoma, que seria a nossa velha conhecida Lepisma sacarina, né, que é a traça de livros, que a gente chama popularmente, que tem uma característica anatômica assim, mais primitiva, vamos dizer assim, né? Então, se a gente fosse falar em origem, evolutivamente falando, teria até uma característica que a gente imagina como seriam os primeiros insetos, muito provavelmente. São ápteros, né, não têm asas, são ametábulos, então não sofrem metamorfose, então todas essas características atribuem assim um nível de complexidade menor, vamos dizer assim, né, biologicamente falando. E aí a gente tem assim registros de fósseis de milhões de anos, inclusive, né? No Brasil existe no Nordeste fósseis com as mesmas características, né? Da mesma família de Lepisma, né? Lepismatidae, de 108 milhões de anos. E aí, quando a gente parte para o outro grupo biológico, que seria a Lepidoptera, né, que são as mariposas, aí a gente tem uma evolução, na verdade, um ciclo de vida mais complexo, né? A gente tem metamorfose completa, são insetos alados, que evoluíram muito provavelmente junto de angiospermas, né, que são as plantas que têm flores, frutos, então é uma evolução mais recente, vamos dizer assim, né, são mais especializados. E aí tem alguns registros também aí no Brasil, fósseis, né, de mais ou menos 50 milhões de anos e tal, das mesmas famílias que a gente tem mais conhecimento, né, que seria Tineide, no caso de traça de roupas, e Piralide, no caso de traças de alimentos. E o que é importante disso tudo, na verdade? Parece bastante conceitual, mas o que importa quando a gente está falando de grupos biológicos diferentes, né, ordens tão diferentes umas das outras, é que junto com essas características de ciclo de vida, de metamorfose, a gente tem comportamento também, né, hábitos de vida, ambientes preferenciais, conforme o indivíduo. Então, quando a gente está falando de um inseto ametábulo, desde que eclode do ovo, a ninfa ali de traça do livro, ela já tem os mesmos interesses por ambientes, por matrizes alimentares muito similares ao que o adulto vai se interessar também,
né? Então, não muda muito ao longo do desenvolvimento todo. São várias mudas ao longo da vida, são vários anos, inclusive, de vida, consumindo e vivendo basicamente no mesmo ambiente, consumindo os mesmos alimentos. E quando a gente está falando de metamorfose completa, aí a gente muda completamente, é outra ponta desse conceito, né? A gente tem o ciclo, né, que seria o ovo, a larva, a pupa e o adulto, e em cada um desses estágios existe um ambiente preferencial, um alimento preferencial, especializações diferentes, né? O aparelho bucal é diferente, inclusive no caso das lepidópteras, né, dessas tracinhas que a gente convive no ambiente, somente uma fase do ciclo que é efetivamente traça, né? Que vai causar estrago, que vai consumir os materiais, que seria a larva. O adulto, ele não se alimenta, ele está ali basicamente para reproduzir. Então, é bem diferente e, como tu falaste, existe bastante sobreposição, mistura, né, de conceitos. O casulinho, aquele, é a traça, o que é a traça, né? O pessoal associa aquele casulo com a traça do livro que vê na biblioteca e, na verdade, são grupos biológicos bem diferentes. Entendi, Isabel. Então, assim, só para confirmar, aqueles furinhos que aparecem na nossa roupa, então é a larva da Lepidoptera, que é essa borboletinha, que é uma traça também, né? E me fala assim um pouquinho sobre o ambiente em que cada uma delas vive, quais são os prejuízos que cada uma pode causar, em que situações ela é mais frequente, porque assim, né, é impressionante, Letícia, ela falou que é um pouquinho mais jovem a Lepidoptera, ela tem só 50 milhões de anos, novinha, né? Nasceu ontem, né? Então, assim, é impressionante assim, como esses grupos, né, os insetos especificamente, eles estão aqui há muito mais tempo que nós, né? Então, a capacidade deles, né, se desenvolverem e de realmente, em determinado momento, para nós, causar problema é muito grande, né? Com certeza. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, o que a gente tem é ambientes muito favoráveis dentro das nossas residências, nos nossos comércios, né? Um dos principais, uma das principais características que acaba atraindo muito é a questão da umidade e da escuridão. Ambientes escuros e úmidos acabam sendo os mais atrativos, né, como abrigo para esses indivíduos. Então, se a gente também tentar separar mais ou menos entre esses grupos, né, tratando primeiro da traça do livro aí, a nossa velha conhecida aí dentro de frestas, de armários, embaixo de pia, de cozinha, de balcões, né, de banheiro, atrás de objetos pendurados. Quem é que nunca foi mexer aí num quadro e saiu uma tracinha caminhando? Rodapés, frestas de assoalho, muito associado também a carpetes, tapetes, né? E uma questão também, a gente lembra muito de museu, de biblioteca, né? A caixaria, mas uma característica que a gente tem observado em padrões construtivos mais recentes é o uso muito elevado de gesso acartonado. Então, a gente vê muito associado a rebaixamento de gesso, paredes de drywall, e isso tem dois motivos, né? Porque acaba sendo um ambiente mais favorável ali, mais escuro, mais úmido, e também por causa da composição desse material. Então, a gente já começa a pensar justamente no que é o material de interesse, né? No caso de drywall, por exemplo, existe fibra de papel e amido na composição. E isso acaba sendo um prato cheio, literalmente, para traça, né? Então, nesse caso de traça de livros, tem muito mais relação, a gente acaba falando muito de papel, mas tem muito mais relação com goma, com a cola, com tintas que contenham amido na sua composição, do que propriamente o papel em si, né? O livro, na verdade, é muito mais por causa do encadernação
do livro, da revista, a cola que é utilizada para colar essa capa do que propriamente o papel em si. E aí isso vale para tudo, né? Se a gente falar em papelão e tal, tudo acaba indo uma goma, uma cola junto para produzir aquele material. E aí, quando a gente vai para a Lepidoptera, né, que é o outro grupo ali das mariposas, que a gente tem daí a traça de parede, que a gente vê muito, o casulo, né, traça de roupa e traça de alimentos também. Então, roupa e parede seria muito associado a vestuário, né? Então, uma loja de vestuário, os armários das residências, também tecelagens, ateliês, né? Que tem bastante tecido armazenado também. Existe muito a cultura do brechó atualmente, né? Então, o brechó e o próprio museu são ambientes, além, claro, dessa... O gesso entraria aqui tranquilamente também, né? O local que tem gesso, parede dupla, rebaixamento, embaixo de pia e tal. Então, nesse caso, seriam esses ambientes. E quando a gente fala de alimentos, bom, ambientes, né, contendo alimentos, seja eles a granel, sejam eles embalados. Então, no mercado, que você tem alimentos na prateleira, mercado, mini mercado, mercearia, a despensa de casa, né? Lojas mais especializadas um pouco, lojas de produtos naturais, que hoje em dia o pessoal consome muito, né? A granel, loja de chocolate. Então, assim, quem nunca recebeu aquele vídeo no WhatsApp, né? Do cidadão abrindo o bombom e mostrando aquele verme, daí não sabem o que é, né? Não entendem que é a larva ali. Então, é muito, muito comum, né? Tem feito cada vez mais parte do nosso ambiente doméstico mesmo, né? Perfeito. Isabel, você falou aí da questão dos ateliês, das lojas de vestuário, tá até aqui nos mitos e verdades que a gente elencou mais para o finalzinho do episódio, mas como o Marcos até explicou para você, às vezes o tema surge aí no meio da discussão. Eu, pelo menos, sempre ouvi falar que a traça ela gosta mais de roupa velha. Isso é mito ou é verdade? Não deixa de ser mito, porque, na verdade, vai depender muito mais da condição do ambiente, da condição daquela peça em si e da composição da peça, inclusive, né? Então, se a gente fosse dizer uma peça mais antiga, de repente, se ela tiver bem limpa, porque essa é uma das orientações, e a gente talvez fale mais adiante, mas eu já vou comentar agora, né? A gente nunca deve guardar uma roupa sem lavar. Porque tem a questão da queratina da própria pele. Então, a gente acaba, na verdade, liberando, a pele vai descamando naturalmente na nossa rotina diária, né? E isso vai ficando impregnado no tecido. O suor, né, e outros subprodutos aqui da nossa, né, excretas, enfim, acabam ficando incorporados se a gente derramar, de repente, algum líquido, e mesmo que não provoque uma mancha, o ideal é, sim, colocar essa roupa para lavar. Então, voltando à tua pergunta, Letícia, se você tiver uma roupa mais antiga, mas ela estiver super bem lavada, limpa, se tiver até outro hábito que é bem interessante, for passada, né, a ferro ou com os vaporizadores, aqueles steamers que agora tem, né, ou foi seca, de repente na secadora, enfim, se ela está super bem limpa, está num ambiente limpo, organizado, muito provavelmente não é esse o motivo que vai ocasionar uma infestação. Em contrapartida, uma peça mais nova, que eventualmente tenha sido usado uma ou outra vez, mas que foi guardada suja, ou que está num armário que já tem ali uma poeira acumulada, tem cabelo, pelos, né? Tudo isso acaba favorecendo. Então, é muito mais sobre isso, assim, do que sobre a peça, a idade, né, da peça em si. E a questão da composição também, tá?
É menos usual hoje em dia que se utilize peças que tenham queratina já na sua fibra, né? Então, blusão de lã, cachemir, peles, couros naturais é menos usual, né? Mas seriam preferências já em função da composição. Enquanto que um tecido sintético, em tese, em função da sua composição, ele não teria tanta atratividade. Mas isso, como eu comentei, se for uma roupa sintética que tiver mais suja, que tiver pele escamada, muito provavelmente ela vai sofrer o ataque de traça, sim, se for esquecida lá no fundo do armário. Tá vendo? Tem razão, nossa mãe, nosso pai, nossos avós. Menino, não guarda roupa suja no guarda-roupa, não. E principalmente agora, se minha mãe assistir esse podcast, Marcos, ela vai falar assim, eu te falei que tem que passar roupa? Eu te falei, menina, eu te falei. Passar roupa é brabo, né? Fundamental. E outra questão que é engraçada também é a goma, né? A goma não é muito bom, viu? Então, Verdade. Letícia, tu pode falar para tua mãe. Eu posso até passar, mas não vou engomar. Porque a goma pode servir como atrativo para tracinha também. Ah, que beleza. Bom, então já ficou no 1 a 1, né? Legal, Isabel, muito bacana. Assim, você até me corrige se eu estiver errada, mas você comentou muito assim da preferência, de uma maneira geral, das traças por ambientes escuros, né? Isso tem a ver com algum tipo de fotossensibilidade que elas tenham ou não, ou só porque o escuro... no escuro elas ficam mais protegidas de predadores, enfim, me explica essa relação do escurinho, no caso. No caso da traça de livro, especialmente, ela tem, de fato, hábito noturno, né? Isso já é bem caracterizado e, com certeza, existe também pouco desenvolvimento. Os olhos são pouco desenvolvidos, né? Tem toda essa questão também. Isso acaba valendo também para o estágio larval, no caso de Lepidoptera, né? Então, a gente acaba percebendo, observando que existe essa associação com ambientes escuros em função disso, né? Não tem um desenvolvimento apurado dessas estruturas e, obviamente, como você disse, são locais em que há menos... é muito difícil, né, a gente conseguir encontrar uma traça. Então, ela se esconde, se alimenta, tudo no mesmo ambiente, né? Então, acaba se tornando bastante complicado. Então, não deixa de ser uma ferramenta muito bem sucedida evolutivamente falando, né? Um comportamento, Isabel, aliás. E me fala uma coisa, as traças elas podem provocar algum tipo de doença nas pessoas ou causar algum tipo de problema para as pessoas? Não existe relatos, né, sobre... O que pode acontecer, na verdade, é casos bem raros de alguma questão alérgica, eventualmente, né, em função das escamas, que tanto a ordem Zygentoma como Lepidoptera possuem, né, nos seus estágios ali de vida, e podem eventualmente ocasionar algum problema de contaminação nos alimentos, com as fezes, com a seda que produzem, né? No caso de Lepidoptera, que produz uma espécie de seda para encasular, para proteger depois quando empupa. E pode acabar favorecendo que um alimento embolore, que desenvolva mofo. Então, a gente até recomenda sempre, né, que descarte o alimento quando for observado que existe uma infestação. Mas diretamente de sofrer, de ser picado, de ser mordido, de transmitir algum micro-organismo diretamente, né, ou alguma doença, não existe relatos. Entendi. E assim, do ponto de vista de prevenção, o que a gente pode fazer para evitar as traças? E depois eu gostaria também que você falasse um pouco sobre o controle dessas traças nos ambientes. Certo. Então, quando a gente fala em prevenção, de repente a gente pode olhar para os 4As, né? Tentar aí contemplar, porque na verdade não é privilégio das traças, né? Para qualquer praga aí a gente precisa
ter um olhar sobre os 4As e aí entender o que a gente pode fazer em cima de cada um deles, né? E acho que os PCOs vão gostar disso também, mas cabe ressaltar que é uma praga que precisa muito da colaboração do consumidor, né? Do cliente final de uma prestadora de serviço. Precisa muito da colaboração, porque boa parte das ações que podem ser tomadas, né? Até já comentando sobre controle, envolvem muito o cliente mesmo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no acesso, tá? O primeiro A. O que dá para fazer? Ter um olhar de vistoriar, criar o hábito de vistoriar. Então, eu trouxe um material, uma caixaria, uns livros e tal para dentro de casa. Dá uma olhada, né? Abre aquele material, dá uma folheada, vê se está tudo limpo, relativamente livre, né, de algum indivíduo. A gente alguns já têm o hábito, né, mas sempre que for comprar um alimento, não só se preocupar com a questão da validade, porque muitas vezes um produto que está dentro da validade também está infestado, né, com pragas alimentícias, com traças alimentícias, né? Então, ter esse olhar de vistoriar e uma roupa, né? A gente acaba não se dando conta, mas de repente comprou uma roupa nova ou até ganhou de alguém, né? A gente tem muito essa cultura de emprestar, de doar roupas entre famílias, entre amigos, ou comprar em algum local que tem uma roupa usada, se preocupar em fazer essa primeira barreira, né? Então, vou lavar a roupa, de repente, né, para garantir que não tenha nenhuma infestação, ou passar o ferro, enfim, aquelas outras formas de prevenir. Também existe a possibilidade de usar a baixa temperatura, né, em vez de calor. Então, existe uma orientação de que você poderia colocar no freezer por um período ali, esse tipo de material para inativar ovos e larvas que estejam presentes, ou indivíduos mesmo que estejam presentes nesses objetos e produtos, né? E aí, quando a gente fala no resto, né, que seria o abrigo e a disponibilidade de alimentos e de água, né, que na verdade é mais sobre umidade mesmo, né, a gente tem que se preocupar com limpeza, com organização, né, então ter esse olhar de arejar bem os armários, mantê-los relativamente limpos. O aspirador é um excelente aliado quando a gente trata disso, né? Porque eu falei muito ali das descamações de pele, cabelos, pelos, isso tudo acaba favorecendo, né? A poeira. Então, manter os ambientes limpos, arejados, na medida do possível até abrir para a luz entrar, né? Isso tudo acaba minimizando o mofo, minimizando a própria umidade, ou mesmo utilizar aqueles dispositivos, né, que absorvem umidade também. Isso tudo acaba tornando o ambiente mais hostil, né, para o desenvolvimento da praga. E ter o hábito também, né, de se desfazer de objetos que são menos frequentemente utilizados, ou então ter uma rotina de higienizar, de limpar, de revisar, tá com as coisas sempre em movimento. E é claro, como a gente já falou, evitar ao máximo o hábito de guardar roupas usadas, né? Então, tem aí algumas formas de, pelo menos, atingir todos os 4As, né, que seria acesso, abrigo, água e alimento, né, a disponibilidade deles. Aí a gente já começa a facilitar o controle. Certo. E aí tem outras ferramentas, né, Marcos? Não sei se você quer que eu continue aí com relação a controle. Fica à vontade, pode falar já sobre controle. Não, na verdade a gente observa muito, inclusive a gente trabalha também com esses produtos, mas não somos os únicos, né? Com as armadilhas adesivas, então existe essa ferramenta disponível, porque a gente está falando aqui e vocês estão observando que os ambientes eles são muito sensíveis. Então a gente não pode necessariamente aplicar produto nesses ambientes, né? Então tudo que
puder ser feito de ferramenta que não envolva controle químico. Então, armadilhas adesivas são uma excelente alternativa, né? E é claro, aí existem alguns produtos que são registrados e indicados para controle de traças. Então, nos ambientes que são mais seguros de fazer essa aplicação, a gente falou bastante também de forros, né, e rodapés. Então, nessas áreas menos sensíveis, claro que existe a possibilidade de utilizar e o controle químico também. Mas é fundamental sempre se preocupar bastante com a questão da limpeza, arejar bem os espaços, evitar a umidade. Isso ajuda muito. Do ponto de vista comercial, Letícia e Isabel, a gente não é um serviço muito comum, né, de uma empresa tá fazendo. É muito mais comum fazer controle de barata, controle de formiga, escorpião, roedor, e a traça ela vem como quase que um serviço secundário. Mas é um serviço que a gente pode agregar muito valor. Né? Então, a utilização de armadilhas adesivas, geralmente elas têm um ferormônio, elas são uma forma do cliente tangibilizar teu serviço. Então, é uma forma de você agregar valor. Então, quando você fala que você controla a traça também, através de armadilhas, por exemplo, isso vai agregar valor para o teu serviço. É uma ferramenta muito interessante. E a Isabel, ela em relação à aplicação de produtos, ela ficou um pouco reticente ali, mas assim, uma coisa que a gente pode fazer é a aplicação spot. A gente tem tido muito sucesso com a aplicação do BIM 750 ciclos em aplicação spot, porque justamente é o que ela falou, você não vai tacar produto dentro de um armário cheio de roupa ou de comida, entendeu? Mas a aplicação spot, ela te propicia o quê? Direcionar a aplicação para um lugar onde não vai haver problema. Então, você vai fazer essa aplicação. E o nosso produto ele tem componentes que servem de alimento, né? Alimentos açucarados, por exemplo. Então isso acaba atraindo a traça e a gente tem tido resultados muito interessantes, viu, Isabel? Em relação ao controle de traça dentro de locais onde geralmente você não deve fazer uma aplicação convencional, uma pulverização, enfim, onde você pode estar contaminando todo o alimento, né? Então, eu acho que a gente precisa explorar mais comercialmente o controle de traças, né? Porque ele pode ser aquele plus, né? Entre você fazer um serviço convencional e você realmente fazer esse trabalho, né, de controle de traças, onde você vai poder... Porque tem uma coisa que incomoda demais o cliente, mas eu preciso tirar tudo do armário? Pô, ele fica extremamente irritado. E aí, isso inibe, né, essa ferramenta de controle de traças. Mas você pode usar essas armadilhas, que a Isabel falou, e você pode fazer também a técnica de aplicação spot, né, Isabel? Perfeito, Marcos. Eu já sabia que existia essa investigação, né? E é bom saber que já existem ótimos resultados associados com esse produto. A gente vê muito potencial e, de fato, é o que faltava, né? É um produto que mobilize a praga até o ponto de aplicação do produto. E no caso do BioInsight 150 ciclos, é interessante, inclusive, em função de que você tem um piriproxifeno associado ao adulticida. Então, exato, quando a gente está falando de lepidóptera, que tem, e até mesmo no caso de lepisma sacarina, que tem aí, pasmem, até 13 mudas ao longo da vida. Nossa. Então, tem um efeito interessante quando a gente está tratando, né, de mudança aí de fase do ciclo de vida. Então, com certeza é uma ferramenta fundamental e que bom saber que existe bons resultados, né, com relação a tanto, imagino que seja tanto para lepisma sacarina quanto para Sim, as empresas que têm utilizado, elas têm feito para ambas as espécies, né? Então, e tem sido bem interessante, porque era um serviço que realmente as empresas tinham medo, receio, né? Porque você pulverizar ou atomizar que seja um armário, assim, é inconveniente, né? Você pode estar contaminando, dependendo do produto, ele deixa um residual.
E aí você pode estar levando um problema de saúde para as pessoas, de repente uma alergia, ela acaba sendo mais evidente, até mesmo uma irritação, dependendo do produto que for utilizado, né? Então, tem sido uma técnica muito utilizada e é uma forma de você agregar valor, né? A um custo muito baixo, onde basta você ter essa capacidade de se comunicar com o cliente e orientá-lo. Vai ser um benefício, vai ser muito bom nesse sentido. Perfeito. Perfeito. E complementando, né, a ferramenta das armadilhas adesivas, é bem o que o Marcos comentou, né? Você acaba gerando a demanda, né? Tangibiliza o problema e não deixa de ser também uma estratégia complementar. Então, no caso de usar uma armadilha de feromônio para Lepidoptera, você capturaria os adultos, que são as mariposas, e que já causaram o dano, na verdade, né? Mas não deixa de ser uma forma de quebrar o ciclo de vida ali da praga. Sim. Mas aí você tem, em associação, um produto que atrai, mobiliza a praga, né? Em aplicações localizadas e que aí teria resultados também sobre o estágio larval. Então, é realmente muito interessante, porque o atrativo alimentar, de fato, ele teria resultado para o caso dessa fase do ciclo de vida que está se alimentando, né? Então, Sim. realmente, muito importante essa ferramenta. E é aquela coisa que a gente fala, né? Vocês, primeiro, da prevenção, né? Que sempre é o melhor remédio, mas também do manejo integrado de pragas muito eficiente, né? Porque aí, além da limpeza, lógico, que aí vai de cada um, né? Vocês citaram realmente a armadilha e o uso e o controle por meio de uso de produtos químicos, né? Então, assim, é o completo, né? É o tratamento completo para a solução desse problema, né, Marcos e Isabel? E, Isabel, a gente estava comentando aqui sobre os 4 As, né? Você sabia que existe um quinto A? Não. Quem sabe aprende ao vivo, me conta aí. Pois é, a gente ficou sabendo outro dia, né, Marcos, em conversa num outro podcast, que o quinto A é o amor que as pessoas têm por acumular coisas, né? E aí a tracinha vai lá e adora, né? Eu precisava ter aprendido esse conceito antes, né? Porque é bem pertinente aí para o tema dessa. E olha que, como é pertinente, no Como caso é da pertinente. traça, esse Perfeito. acúmulo é muito ruim, né? Com certeza. Muito ruim. A gente já tá dando até uma ajuda para os acumuladores, né? Já acaba ajudando todo mundo, né? É verdade, é verdade. Ô, Isabel, assim, pra gente encerrar, eu acredito que, assim, o nosso episódio, né, acabou respondendo aí todos os nossos mitos e verdades, né? Mas sobrou um aqui que eu queria perguntar. A tesourinha, a famosa tesourinha, é uma traça? Não, não é uma traça. Na verdade, o que acontece nesse caso, né? Tem uma semelhança anatômica, vamos dizer assim, e que o pessoal acaba extrapolando e associando, né? Como se fossem familiares. E, na verdade, são também grupos bem distintos, também são ordens diferentes, né? Então, enquanto a gente está falando aí de Zygentoma, né? Que é a ordem ali da traça do livro, a tesourinha é da ordem Dermaptera. E assim, na verdade, não existe semelhança além dessa semelhança anatômica, né? Os hábitos de vida são bem diferentes, a Lepisma sacarina ali é detritívora, né? Tem um comportamento e tem aqueles filamentos caudais que eu acho que dá uma confundida também na extremidade, né, do abdômen. E a tesourinha não, ela é predadora e ela tem uns cercos ali na extremidade do abdômen que seria justamente para auxiliar, né, nesse hábito. Então, não são insetos, né? Esse é o grau de parentesco. Bacana. Marcos, alguma coisa a complementar? Não, de certo, assim, agradecer a presença da Isabel, mandar um abraço aí pro Léo e pro Mário, pro Thiago, o pessoal todo aí da Agrocontinental, principalmente pro Mário, né, que foi homenageado agora durante a Expo Prague. Bacana. Muito bacana.
E é isso, Isabel. Grato e espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar contigo aqui, que foi bem bacana o papo. Muito bacana. Com certeza. Eu agradeço novamente em meu nome e em nome de toda a equipe da Agrocontinental. Foi um prazer conversar com vocês. E a gente está à disposição aí, porque a gente aprende bastante com essa troca mesmo, como eu comentei no início da nossa conversa aqui. Um abração para vocês, para todo mundo que está assistindo e até a próxima. Obrigado. Obrigada, Isabel. Até a próxima. Pessoal, a gente fica por aqui e não percam esse e outros episódios que vocês vão aprender bastante. Marcos, obrigada mais uma vez, Obrigado meu companheiro você, oficial de podcast, né? Verdade, verdade. Gente, muito obrigado, viu? Um abração. Até a próxima. Tchau, tchau.